Olá pessoal, eu gostaria de falar com vocês aqui sobre laboratório e tal, mais especificamente sobre solda, para ensinar vocês a fazer uma boa solda, né? Nós vamos eventualmente acabar projetando alguma PCB e vamos trabalhar com solda. E para isso eu preciso apresentar esse cara aqui, ó, sugador de solda. Eu esqueci de falar dele no meu vídeo sobre ferramentas, né, básicas. Eu vou utilizar aqui minha estação de solda, né, que é uma Hikari HK936A. Eu queria comentar outra coisa com vocês. Eu comprei recentemente essa esponja metálica aqui. Eu usava aquela esponja vegetal e eu gostei muito, né? Ela limpa muito bem a solda. Eu gostei bastante. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Eu estou usando uma solda aqui mais ou menos. Eu gosto da solda Cobix. Não é essa marca aqui, é uma outra marca, mas é uma proporção 60/40, né? 60% estanho, 40% chumbo. Não é lead free. Hoje em dia nós temos a opção de soldas lead free, que não tem chumbo, mas são muito caras, bem mais caras. Enfim, eu gosto da Cobix. Essa aqui é uma solda que não é muito boa, né? Mas eu vou conseguir soldar aqui. Vocês vão ver que eu vou conseguir fazer uma boa solda com essas, mesmo com a solda bem inferior, né? Enfim, eu utilizo aqui a temperatura da minha estação entre 300 e 350 graus. Eu não costumo passar disso. Quando eu tenho uma solda mais dura, mais antiga na placa, eu coloco solda por cima. Aí eu consigo aquecer numa temperatura mais baixa a solda nova, e a solda nova consegue aquecer a antiga por condução. Então, vamos fazer logo a prática, né? Então, eu tenho aqui a minha estação, meu ferro. Bom, vamos soldar esse, como aqui tá sem, vamos soldar esse aqui, ó, tá sem solda, para vocês verem como é. Então, para soldar, você vai perceber que eu vou encostar o meu ferro aqui no entre o terminal, entre aqui a perna do terminal e a parte metálica aqui, ó, entre a parte metálica da placa e a parte metálica do terminal, e vou encostar a minha solda nele aqui, ó, como se eu estivesse encostando na ponta, e você vai perceber que a solda vai ficar bem boa, tá? Então vamos lá. Deixa eu configurar aqui a minha estação. Liguei, configurei. Ela vai chegar bem rápido na temperatura ideal que eu coloquei, né? Na temperatura que eu coloquei. E aí nós vamos fazer a solda. Pronto, chegou na temperatura. Vamos lá. Procedimento. Eu encosto a ponta e encosto o meu estanho. Quando a solda é muito ruim, ele demora mesmo para derreter às vezes. Mas isso é porque eu não uso uma temperatura muito alta. Inclusive, a solda ruim, deixa eu tirar essa pontinha aqui. Inclusive, a solda ruim atrapalha na soldagem, tá? Porque você vai ter que utilizar uma temperatura maior na sua estação. É muito ruim. Deixa eu dar uma olhada. Ficou horrível, eu vou refazer, tá? Soldou, como é que tira a solda? Pressiona aqui.
aquece, aqueceu. Às vezes não sai na primeira. Você tem que fazer isso uma segunda vez. Você vê que a solda é tão ruim que nem sai assim, né? Uma terceira vez. Bom, saiu. Bom, saiu, tá vendo? Deixa eu ver se eu mostro aqui. Saiu a solda. Eu vou tentar fazer logo aqui, fazer de novo, porque realmente essa solda aqui é muito precária. Eu acho que já empenou minha ponta é muito fina. Vamos lá. Encostou aqui. Encostou. Aqueceu. Quando aqueceu, você pronto. Deixa eu ver. Isso aqui ficou até melhor. Essa aqui ficou até melhor. Bom, retomando o vídeo aqui, eu sei o que aconteceu. Eu tava com a ponta bem mais fina. Essa aqui. Foca. Foca. Aí, pronto. Focou. Eu tava com a ponta bem mais fina. O que que acontece? Tem menos massa aqui. Aqui, ele vai conduzir o calor de uma forma menos eficiente do que essa ponta mais grossa aqui. Eu coloquei uma ponta um pouco mais grossa. E agora eu vou fazer a solda aqui. Para eu usar essa aqui de forma a fazer uma solda, uma boa solda, eu teria que aumentar a temperatura na minha estação, uma temperatura que eu limitei em 360 graus. Eu não passo disso, eu teria que ultrapassar essa temperatura, e é mais fácil e melhor para a vida útil do meu equipamento eu trocar a ponta. Coloquei uma ponta mais grossa. Então agora, olha só, eu vou fazer essa solda aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês essa solda aqui, ó. Vou fazer a solda nesse terminal aqui, ó. Tá vendo que tá sem solda? Inclusive dá pra ver o outro lado lá. Nesse aqui, tá? Então, coloquei minha temperatura de trabalho. Espero meu ferro aquecer. Depois de aquecido, mesmo procedimento, tá? Dou uma limpada aqui na minha esponja metálica. Cadê esse aqui? Mesmo procedimento. Coloco aqui, espero aquecer um pouco. E aí, opa! Uma solda perfeita, tá? Vou até chegar perto aqui. A solda ficou boa. Essa aqui, ó. Cadê minha caneta? Aqui, ó. Tá vendo como a aparência dela aqui? Essa é uma solda boa. Tá vendo? Nem de mais nem de menos. Ela tem que ficar assim. Então, essa é uma solda boa. Tá? Espero que tenham gostado. Eu queria comentar uma outra coisinha com vocês. Seguinte, essa solda, esse estanho aqui é horrível. Ele não tem fluxo de solda dentro dele. A Cobbix, como eu já citei antes, eu gosto dela porque ela já vem com fluxo de solda dentro. E aí, inclusive, eu não preciso chegar a temperaturas tão altas. Eu consigo com 300 graus fazer a minha solda. Uma solda muito boa e com a temperatura mais baixa. Eu vou comprar uns carretéis de Cobbix e vou fazer umas soldas e tal. Mais pra frente do curso a gente vai projetar umas PCBs, então a gente vai soldar bastante ainda.
Mas uma coisa que eu queria deixar aqui registrado é o seguinte: como cuidar da sua estação de solda. Por exemplo, durante os processos de soldagem, porque você não vai soldar um terminal só, você vai soldar, vai fazer vários procedimentos de soldagem no mesmo instante, enfim. Uma boa maneira de você descansar o seu equipamento, eu particularmente, eu faço a solda, vou fazendo as soldas, né, fazendo o procedimento, limpando a ponta. Quando eu vou fazer por um curto período algum outro procedimento, tipo colocar mais componentes, enfim, eu costumo descansar a minha estação de trabalho dessa forma. Eu zero a temperatura dele. Primeiro, eu coloco um pouco de estanho na ponta, deixo eu colocar na temperatura aqui, deixa ele chegar na temperatura, já chegou. Eu costumo fazer o seguinte: eu soldei, acabei de soldar, não sei o que, limpei. Para o descanso do meu equipamento, eu costumo colocar um pouco de estanho na ponta, limpo. Você percebe que a ponta fica brilhante, tá vendo? Coloco aqui e zero a minha temperatura. Esse é o descanso do meu equipamento. Enquanto eu estou fazendo outra coisa aqui, eu estou colocando outro componente na placa, mais outros componentes na placa para poder soldar. A minha estação está com a temperatura zerada. No descanso eu tinha colocado estanho. Você vê que a minha ponta ela ainda está brilhante. Esse procedimento é importante para você manter essa ponta aqui sempre limpa e brilhante assim. Não é brilhante pela questão estética, não. É brilhante por uma questão de cuidado. Porque com isso aqui limpo, com essa ponta aqui limpa, você não vai ter problema mais tarde, né? Você, na verdade, também vai estar pronto para realizar novas soldagens. Quando eu quiser, eu coloco minha temperatura de trabalho de novo. Espero chegar na temperatura, já chegou. Dou uma limpada, realizo o meu procedimento de solda, vou descansar de novo ou vou desligar a minha estação. Eu coloco mais um pouco de solda na ponta, limpo, deixo brilhante, tá? Deixo ele brilhante assim, para limpar mais um pouquinho. Deixo ele brilhante, coloco aqui e aí eu efetuo o desligamento da minha estação. E a minha ponta continua brilhante, tá? E é esse o procedimento que eu faço de soldagem e tal. Espero que tenham gostado. Deixa um like para apoiar o projeto. É de graça, então like você vai dar de graça se você estiver curtindo de verdade, tá? Até a próxima.